noite a todos. Meu nome é Célia, coordenadora técnica de políticas públicas e eventos aqui do Conselho Regional de Psicologia. Neste mês de setembro, nós vamos trabalhar o tema da produção do conhecimento na psicologia, né? Perguntando como vai a produção de conhecimento em psicologia, iniciando hoje com uma palestra com questões básicas sobre como fazer pesquisa. E na sequência a gente vai apresentar aí áreas de pesquisa na prática hospitalar, na próxima semana, e depois pesquisas no serviço escola e também na pós-graduação e mestrado. O flyer não chegou, porque a gente teve uma dificuldade de fechar a programação este mês, por motivos alheios à nossa vontade, né? Mas um deles tem a ver com toda a gama de atividades que a gente teve na sequência aí, dia do psicólogo, eleição, né? E os colegas, na verdade, que vêm aqui, vêm voluntariamente e têm que se reorganizar, às vezes desmontar uma agenda, né? Tanto que a nossa convidada hoje veio graças à faculdade ter liberado e os alunos poderem vir também participar aqui da nossa palestra. Oi. E os alunos voluntariamente, que lindo, melhor ainda. Né? Então, para hoje, nós vamos contar com a colaboração da psicóloga Tereza Cristina de Arruda Salomé Espíndola, CRP 4776, ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Fluminense, desde 1986, faz pouquinho tempo, né? Foi psicóloga da Prefeitura Municipal de Curitiba, é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná, especialista em bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em filosofia pela mesma instituição, foi coordenadora da Comissão de Tanatologia do Conselho Regional de Psicologia, 8ª Região, né, o nosso CRP aqui, de 2006 a 2011. Ressalte-se que foi a primeira comissão de tanatologia dentro do Conselho e provavelmente ainda a única, apesar do interesse de algumas áreas aí, Montacho, CRP 5, né, do Rio, tinha interesse, não sei se efetivaram essa ideia ou não. Participou também das questões da formação do núcleo de bioética e ajudou, inclusive, a organizar congresso ligado à área de bioética e tudo mais. É professora das faculdades Pequeno Príncipe, faculdade a qual a gente agradece, né, a liberação da professora para estar aqui. E aí eu passo a palavra, então, para a nossa palestrante de hoje. E as questões que vocês, porventura, tiverem, aguardem o término da exposição e levantem a mãozinha para a gente levar o microfone para que quem está acompanhando online possa ouvir a pergunta para depois ouvir, enfim, a resposta para a gente poder acompanhar. E quem está acompanhando online pode ir mandando as questões no decorrer da palestra que a gente vai imprimir e trazer aqui para a nossa palestrante tomar conhecimento e responder. Obrigada, Célia. Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes e aos que estão via internet nos assistindo online. Eu achei bastante interessante começar-se mais um grupo de quartas-feiras, onde vai se falar em pesquisa, falando das orientações básicas para fazer pesquisa, né? Que a gente tem uma tendência, principalmente enquanto docente, a gente tem uma tendência muito séria a achar que o pessoal já sabe o básico, né, e partir de algo que não é o básico. E nessa, eu passei por isso enquanto discente, e vários de vocês provavelmente passaram também. Nessa a gente acaba pulando etapas, né? Que diz para o aluno, não, mas procura na base de dados. Ele, o quê? Procura o quê? Aonde? O que é a base de dados? Como é que chega nisso? Né? E quando a gente vai falar em orientações básicas, eu procurei trazer orientações básicas, respeitando a palavra básicas, são orientações básicas mesmo. A gente vai começar bem no começo. Sei que alguns de vocês provavelmente, pelo menos nos slides iniciais, já vão ter noção daquilo que a gente está falando,
Então, eu dividi a apresentação em algumas partes, né? Quando a gente se pretende fazer uma pesquisa, existe um momento qualquer em que a gente nem começou a fazer pesquisa, a gente só se pretende, a gente só tem uma ideia de que quer fazer uma pesquisa em um momento qualquer. Depois a gente vai partir para botar essa ideia em prática, depois a gente vai fazer a pesquisa propriamente dita e depois a gente vai tirar o proveito, entre aspas, que for possível dessa pesquisa que a gente fez. Né? Então, tem várias etapas. Antes de começar qualquer pesquisa, a gente tem que delinear uma área geral de interesse. A gente já delineia um pouco dessa área geral de interesse quando a gente escolhe um curso de graduação. O pessoal escolhe psicologia, não escolhe engenharia, por exemplo, já está dizendo, de alguma forma, que há um interesse maior na área de saúde do que na área de exatas. Dentro dessa, como as áreas são círculos concêntricos dentro da área de saúde, tem a psicologia, dentro da psicologia tem N áreas que podem ser chamadas de área de interesse, e a gente vai fechando cada vez mais o foco. Mas, em princípio, a gente já escolheu, né, todo mundo que está fazendo uma faculdade, já escolheu, de alguma forma, alguma área de interesse. O negócio é, daí para diante, começar a fechar um pouco mais o foco, né? E dentro dessa área de interesse, um pouco mais fechada, não só psicologia, ou engenharia, ou medicina, ou seja lá o que for, escolher um orientador. Alguém que vai, estou com vontade de fazer pesquisa, tenho vontade de ser um pesquisador, minha área de interesse é psicologia, tanatologia, dentro da psicologia, no meu caso, por exemplo, e eu vou ter que escolher um orientador que possa me dar algum tipo de suporte dentro da área de interesse. Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Como é que se escolhe um orientador? Às vezes, nesse caso da tanatologia especificamente, é bem difícil achar um orientador. Só tem gente em São Paulo, mesmo assim pouquíssima gente. Mas vamos supor que qualquer um de vocês que queira ser um pesquisador escolha uma área um pouco mais fácil de achar um orientador. Né? Espero, né, para o bem de todos. A primeira coisa é identificar quem são as pessoas importantes na área. Quem fala desse assunto? Quem já escreveu artigos sobre esse assunto? Quem se interessa sobre esse assunto? Quem já apareceu em alguma palestra, em algum congresso, em alguma coisa falando desse assunto que me interessa, seja lá qual for o meu assunto. Determinado que foi, sei lá, 2, 3, 5, 10 pessoas, tem assuntos que tem mais gente falando, né? Então, às vezes, a gente se depara com um assunto qualquer que é o nosso foco de interesse e que tem um monte de gente falando a respeito. Às vezes, não. Às vezes, é um punhadinho só. 2, 3, 5. Enfim, determinados que foram os possíveis orientadores, né, aqueles que falam daquele assunto que interessa para a gente tem que buscar o currículo Lattes dessas pessoas. O currículo Lattes a gente busca no site do CNPq, www.cnpq.br, né, tem lá no cantinho, diz alguma coisa, plataforma Lattes, aí na página seguinte diz lá buscar currículo, a gente bota o nome da pessoa, né, e clica no buscar e vão aparecer todas as pessoas com aquele nome. O nome, ou que contém aquele pedaço do nome, né, se o nome da pessoa é Carlos, vai aparecer o João Carlos, o Carlos Alberto, quem tem por acaso um sobrenome Carlos também, né, e ali a gente vai filtrar as pessoas que a gente conhece e que sabem que são aquelas supostas, aqueles orientadores em potencial para nós. Aí vai ler o currículo Lattes do possível orientador e ver se ele efetivamente se adequa àquilo que a gente pensou que ele fazia. Né? Se as pesquisas dele vão exatamente no rumo que a gente imaginou que fosse, ou que a gente quer como orientador. Nesse currículo Lattes vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer o nome dele, vai aparecer todos os artigos ou livros que ele já escreveu, ele ou ela. Vai aparecer que tipo de grupos de pesquisa ele está envolvido. Vai aparecer uma coisa
em alguns orientadores chamados Bolsa Produtividade CNPq, que são os bambambãs da área, né, os mais bem cotados da área, são bolsistas Produtividade CNPq. Aí dentro do bolsista Produtividade tem uma outra escala lá, A, B, C, 1, 2, 3, não lembro agora qual é. O CNPq faz uma repescagem de 3 em 3 anos, aí esse pessoal muda ou não de lugar na escala. Os bolsistas Produtividade CNPq são, teoricamente, os orientadores que têm mais know-how naquele assunto. Né? Tem mais publicações, estão mais envolvidos com aquele determinado assunto de interesse deles. Uma outra coisa que a gente vai verificar é a produção desse pessoal. Né? O que eles têm produzido, se tem muitos artigos produzidos, se tem pouca coisa. Produção nos últimos anos, não adianta olhar uma produção do cara lá de 2000, né? É produção de 2009 para cá. A gente dá mais ou menos isso de uns 5 anos, 6 anos, por aí de margem à produtividade. Para dizer que alguém produziu bastante, a gente verifica a produção dos últimos 5, 6 anos só. Né? Não adianta o cara ter tido uma produção enorme em 2000 e depois disso não ter produzido quase nada. Então a gente vai verificar também no currículo Lattes qual é a produção, qual é a quantidade de artigos produzidos por aquela pessoa. Os orientandos e os orientados do orientador também aparecem no currículo. Tem uma parte lá que diz orientações em andamento. Aí aparecem lá os mestrados, doutorados, TCCs, cursos de extensão, de pós-graduação. E mais abaixo tem orientações completas, terminadas, alguma palavra assim, concluídas. Né? Orientações concluídas. Aí de novo tem lá doutorado, mestrado, né? Aí a gente vai dar uma olhadinha quantas esse orientador já fez e quantas estão em andamento. De repente ele já orientou um monte de gente e na orientações em andamento não tem ninguém. Por que será que não tem ninguém? O cara está doente, está fazendo algum curso fora, nesse momento não está orientando ninguém. O que aconteceu que não tem ninguém sendo orientado por ele? Né? É preciso que a gente tenha em mente a importância de dar uma olhadinha nisso. Ele tem que ter várias pessoas que já foram por ele orientadas, já terminaram, já concluíram a orientação, e outras tantas que com a orientação em andamento. Seja mestrado, doutorado, TCC, seja lá o que for. Quanto mais mestrandos e doutorandos, melhor. Nas produções, tem uma parte lá que mostra artigos, livros, tudo isso no Lattes, gente. Olha só o trabalhão que vocês têm para escolher o orientador. Né? Melhor pegar um papelzinho do lado e ir anotando assim, as coisas importantes de cada um daqueles possíveis orientadores que vocês chegaram à conclusão que o currículo poderia ser buscado no Lattes. Dentre as várias publicações que a pessoa tem lá elencadas no Lattes, em algumas ele aparece como autor principal, provavelmente. Em algumas tem uma série, a maioria dos artigos tem uma série de autores. Né? Ninguém produz mais artigos sozinho, é difícil a gente produzir um artigo sozinho. Em alguns ele aparece como o primeiro autor, que é muito importante, e em alguns ele aparece como autor sênior. O que é autor sênior? Tem todos os autores do artigo e ele vem como orientador. É outro status. A gente chama de autor sênior, nesse caso. Então, é bom dar uma verificada se o orientador tem artigos escritos, se ele é o primeiro autor. É diferente quando você manda um artigo para uma revista, para uma publicação qualquer. Tem um monte de autores, mas aqueles autores têm uma ordem, eles não vêm aleatoriamente, nem vêm por ordem alfabética. É mais importante o primeiro nome que aparece do que o último. É mais importante o nome do orientador, o nome da pessoa que está como orientador. Tem uma série de detalhezinhos aí para a gente prestar atenção. Né? Então, um dos detalhes é esse, se ele está como autor sênior e importante também ele constar como primeiro autor em algumas coisas. Né? Se tiver um monte de artigos publicados e ele não for o primeiro autor, bom, tudo bem, ele tem um monte de artigos publicados.
né? Mas seria mais interessante ainda se ele pudesse ser o primeiro autor. Verificar o fator de impacto das produções. Isso a gente vai fazer juntando o Lattes com as informações pelos ACAPs. Algumas vezes essas informações estão no Lattes, mas a gente pode ver na ACAPs, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a CAPES, né, sobre o fator de impacto das produções. Mas só para vocês terem uma ideia, cada artigo que a gente escreve, para cada revista que a gente manda, as revistas têm uma classificação que se chama fator de impacto, né? E uma classificação, nós temos uma classificação nacional que se chama Qualis, e existe uma classificação internacional chamada fator de impacto, IF, né? E as revistas têm essa classificação. Então, a pessoa que é diferente de uma pessoa que produziu um monte, uma revista de fator de impacto muito baixo, e uma pessoa que tem 3, 4 publicações, mas todas elas no fator de impacto alto, né? Isso faz diferença. Isso tudo faz diferença para quê? Para eu ter um orientador super, mega, ultra? Não. Faz diferença, por exemplo, quando eu tenho que conseguir financiamento de uma agência de fomento para fazer pesquisa. Quanto mais importante é o meu orientador, mais fácil conseguir esse fomento. Né? Isso é uma das coisas que faz a importância. A importância de ser orientado por alguém que tem, né, um conhecimento maior naquela área. Então, chegamos, enfim, a optar por um orientador, ou 2, que seja. Né? Estamos na dúvida entre o orientador A e o orientador B, dentro daqueles critérios ali que foram os mais adequados. Né? Então, o que vamos fazer agora? Vamos escolher efetivamente o orientador. Como é que a gente faz isso? Liga, manda um e-mail. O e-mail em geral tem, no currículo Lattes, telefone nem sempre, mas dá para mandar um e-mail e se dizer alguém interessado em ser orientanda daquela pessoa e marcar uma entrevista, né? Marcar uma horinha lá para conversar com o possível orientador, ou os possíveis orientadores. Nessa entrevista inicial, a gente vai dizer quem a gente é, a que a gente se pretende, né? Quais são as nossas ideias, e até então a gente só tem ideias, né? A gente tem um foco, mas só tem ideias. Eu quero falar de tanatologia, mas eu não sei bem o que dentro da tanatologia eu vou falar. Talvez seja melhor falar de eutanásia, ou de suicídio, ou de alguma outra coisa. E eu vou conversar com o meu orientador para saber o que ele acha. Por enquanto, ele é um possível orientador ainda. E aí, junto com isso, a gente vai verificar quais são os critérios que o orientador aceita orientando. Tem gente que é muito criteriosa. Só aceita alunos que já fizeram especialização, por exemplo, estrangeiros que já fizeram especialização, ou gente que já estudou fora, ou gente que domina 3 línguas. Cada orientador tem as suas formas, seus critérios, né, para aceitar orientando. Tem gente que é um pouco mais flexível, que não tem critérios tão rígidos e aceita orientando pelo interesse, pura e simplesmente pelo interesse em levar em frente aquele projeto que aparece, que o orientando traz para ele. Verificar as áreas de interesse do orientador. A gente já verificou isso no Lattes, né? Mas agora a gente vai verificar ao vivo. Ele ainda se interessa por aquela área? Ele ainda está pesquisando naquela área? Ele acha que ele já pesquisou tudo que havia para pesquisar naquela área? A gente vai chegar querendo pesquisar e ele diz, não, isso aí já foi. Já fizeram, esse assunto já está muito batido, não adianta. E aí a gente fica sem orientador de novo, né? Mas é interessante a gente saber de perto, né, ao vivo, olho no olho, o que ele tem interesse em pesquisar, se ele ainda está pesquisando as mesmas coisas que a gente viu no Lattes, né? Ou se ele tem alguma pesquisa nova. De repente ele tem uma pesquisa nova em andamento que é mais interessante até do que a gente viu, do que aquelas que a gente viu no Lattes. E é naquela que a gente quer se engajar, quer fazer funcionar, quer levar em frente. Ler o material produzido por ele, de preferência antes, né, desse encontro, para a gente já ir para o encontro com o pezinho um pouquinho mais firme na terra. Né?
não só, já que a gente já verificou no Lattes que ele tem artigo na revista XYZ, hoje em dia é tudo mais fácil, com a internet, antigamente entra na biblioteca, né? Procurar, dar uma mão de obra tremenda. Agora com a internet é fácil, a gente pega o título do artigo, joga no Google, acha o artigo e lê o artigo. Lê uns 2, 3 artigos mais recentes, pega 1 ou 2 mais antigos, o que for viável, né? Dá uma lidinha antes de ir lá para a entrevista, que a gente já vai um pouco mais ciente do que ele está trabalhando, no que ele trabalhou, a forma com que ele desenvolve a pesquisa e tal. E aí discutir com eles possibilidade de projeto. É possível? Eu tinha vontade de falar desse assunto, assim. Será que é possível? Ah, não, esse assunto todo mundo já falou. Não, então, você poderia falar, mas voltado mais para essa área. Não, mas essa área tem conhecimento. Não, mas é fácil. E por aí vai a discussão, né? Até se chegar à conclusão que aquele é o orientador ideal. Por isso, às vezes a gente acaba marcando entrevista com 2 ou 3. E aí, honestidade, né, gente? Eu também estou falando com o professor doutor fulano, porque, né, eu não sabia exatamente, não sabia se ia dar certo marcar a entrevista com você e se a entrevista com você iria me trazer alguma possibilidade de pesquisa. Então, eu marquei uma entrevista também com o professor fulano, vou falar para ele amanhã, depois dou a resposta, alguma coisa assim, para a gente poder trabalhar desde o começo com bastante honestidade. E aí escolhemos o orientador, finalmente. Ufa, né? Agora já temos um orientador, já temos um pseudo-projeto de pesquisa, né, que está na cabeça só, não é um lugar nenhum. Né? As ideias que a gente tinha, somadas às sugestões que o orientador deu, está tudo na cabeça. Né? Agora a gente vai partir efetivamente para escrever alguma coisa. A gente não vai fazer a pesquisa. De início a gente vai fazer um projeto de pesquisa, né? Que é uma pesquisinha, é um punhadinho de folhas pequeno, né? No qual a gente vai dizer sobre o que vai se tratar a nossa pesquisa. Para fazer esse projeto, primeira coisa, se atualizar na literatura. Né? Não é só porque eu quero fazer o projeto, porque eu acho esse tema interessante. Eu vou ter que ler o que todo mundo já fez, né? O que já se sabe, o que já se pesquisou, aonde que se pesquisou. Às vezes a pesquisa que a gente quer já foi feita, mas com outro tipo de população. Então, acaba se tornando interessante a gente fazer a pesquisa também. E aí a gente tem que ler tudo que foi feito para saber onde a gente vai pisar, em que terreno exatamente a gente vai pisar. Quando a coisa já está muito consolidada, a gente acha em livro. Quando é um conhecimento muito consolidado já é fácil achar livro. Quando é um conhecimento mais recente, não tem jeito de achar livro, tem que ser em artigo. Então a gente vai pesquisar livro e artigo. Não pode deixar nenhum dos dois de fora. A não ser que a gente esteja arrumando para uma área bem nova, bem recém-criada. Mas mesmo assim a gente acaba achando algum embasamento, nem que seja histórico, alguma coisa assim nos livros. Vale a pena dar uma pesquisada nos livros mesmo. Resumos, a gente vai pegar. Como é que eu sei que um artigo se presta àquilo que eu quero? Eu coloquei lá umas palavras-chave no Google e vieram lá 58 artigos. Como é que eu sei qual desses artigos eu vou ler que vai me servir para alguma coisa dentro da minha pesquisa inicial para montar o projeto? Não tem outro jeito. Todo artigo vem antes um resumo. Tem que ler todos os resumos e a partir do resumo avaliar o que serve e o que não serve. E os resumos que servem, né, ler o artigo inteiro para saber exatamente do que ele trata. Então tinha lá 58 artigos com a palavra tanatologia. Aí eu fui lendo o resumo de cada um dos 58. Em 58 resumos, achei lá 22 que pareciam ir pelo caminho que eu quero ir. Então, esses 22 eu vou imprimir ou salvar em pendrive, no computador, seja lá o que for, e vou ler inteiros. Esses 22 não tem escapatória, tem que ler inteiro. Se acontecer da gente achar 58 e os 58 forem viáveis, né, no resumo forem interessantes, ou se a gente tiver um pouco mais inseguro e achar que não sabe se o resumo é interessante ou não tem jeito, ler todos eles. O pessoal mais toque, eu conheço esse maneira do Virgem Toque, tem essa possibilidade, tem chance de fazer isso, de ler todos os resumos com ver que escapa alguma coisa. Onde é que a gente vai buscar esses artigos? No Google é uma opção, mas tem opções melhores que o Google.
né? Tem as chamadas bases de dados, que lidam com os artigos, que a gente tem algumas nacionais muito boas e algumas internacionais muito boas também. Então eu trouxe algumas para a gente ver. Nacional nós temos a Ciel, né? Vocês já devem ter buscado algum artigo por lá, né? Já devem ter pego alguma coisa por lá. Eu peguei hoje de manhã a página da Ciel para estar com 275 periódicos para consulta. Então a gente coloca lá a palavra, as palavras mais importantes da nossa pesquisa, que a gente já determinou junto com o orientador. Tanatologia, que seja, digita lá tanatologia, e vão aparecer todos os artigos que estão nessas 275 publicações da Ciel, que tem como palavra-chave a palavra tanatologia. Né? Essa palavra não tem muito, mas quando a gente procura alguma coisa tipo AIDS, por exemplo, tem centenas de artigos. Né? Quando é um assunto um pouco mais dentro da mídia, ou um assunto um pouco mais pesquisado, ou algo que está chamando a atenção do público naquele momento, a gente corre esse risco. A gente acha lá 1000 artigos para avaliar e tem que ler 1000 resumos, não tem jeito. Outra base de dados é a BVS, Biblioteca Virtual de Saúde. Dentro da BVS, para nós psicólogos, existe uma subdivisão chamada BVS Psi. Mas é ideal procurar dentro da BVS inteira. Né? Vai ter alguma coisa que a gente acha importante, não está na BVS Psi, mas está na BVS. Então, melhor procurar na BVS inteira, para a gente ter certeza que pegou todos os artigos que a gente queria. Essa é a página inicial. Eu dei uma busca com saúde, só para poder trazer a página. Saúde é um tema que não vai encontrar quase nada. Né? Só para trazer a página ali, deu, sei lá, milhares de resultados. Aí a gente vai olhando cada um e retirando aqueles que a gente acha interessantes. Outra base de dados, essa é uma base de dados muito importante, e aí o inglês tem que estar em dia, né? Porque a maioria dos artigos que vão aparecer são em inglês. Mas tem artigos que têm um inglês relativamente fácil também, né? Hoje a gente conta com as traduções Google, que de minha parte eu acho horrorosa, mas até serve às vezes para a gente tirar dúvida de uma palavra ou outra. Mas para jogar o artigo inteiro no Google Tradutor e ler, não faz sentido nenhum. Fica uma coisa completamente esquisita, não dá para entender do que se trata o artigo. Dá para a gente tirar dúvida de uma palavra ou outra e tudo. Então, a NCBI, tá? ela é uma base que envolve outras bases. Então, quando a gente digita, lógico que a mesma busca que eu fiz na base anterior ali como saúde, quando eu coloquei aqui, eu não coloquei saúde, eu coloquei health, porque senão não iria achar nada. É uma base de dados internacional. E aí a gente transforma as nossas palavrinhas-chave em inglês, versa para inglês, para a gente poder buscar nessas bases de dados. Costumam ter resultados bons. Alguns artigos a gente só consegue o resumo, porque os artigos não são liberados para leitura, a menos que você compre o artigo. Mas aí tem outras maneiras de conseguir. Às vezes pelo portal da CAPES a gente consegue alguns. Às vezes a faculdade tem algum convênio com a CAPES e libera alguns. Às vezes, outro dia eu estava procurando uma revista chamada Bioethics e estava procurando um artigo nessa revista, descobri que a tal da revista não liberava os artigos que eu tinha que comprar. Eu fiquei muito chateada. Droga. Mas deixei de lado aquele. Fui procurando outros artigos, fui lendo outras coisas e fui, uns 3, 4 dias depois, eu entrei no site do Conselho Regional de Medicina para buscar uma outra coisa. E eu descobri que a Bioethics está liberada dentro do Conselho Regional de Medicina. Aí eu só peguei o artigo que eu queria e pronto, acabou o problema. Né? Então tem que ir buscando. Algumas coisas alguns lugares a gente imagina, outros a gente tem que buscar para ver o que dá, para ver se dá resultado. Tem uma revista americana chamada Medical Teacher, que fala de educação e saúde, uma das melhores revistas na área de educação e saúde, que eu descobri que também é paga, qualquer artigo que você queira dela é paga, mas no portal de periódicos da CAPES, liberado para os alunos da PUC, eles têm acesso ao Medical Teacher. Então, essas coisas a gente vai descobrindo na prática, mas não tem como saber antes. Né? Vai olhando, vai
passeando pela internet e acaba descobrindo alguma coisa. Na revista, no site da revista, não vai dizer lá onde é que ela está liberada ou não. Mas, conversando com um colega, ouvindo uma palestra, algumas coisas assim, a gente acaba descobrindo que alguns artigos que pareciam impossíveis a gente conseguir, a não ser pagando por eles, a gente acaba conseguindo de outro jeito. Particularmente, eu acho um absurdo um artigo ser pago. Eu acho que uma vez que a pessoa escreveu o artigo, ele tem que estar livre para divulgação em qualquer lugar, até para que o conhecimento possa se ampliar cada vez mais. Fora a NCBI, a Cielo, a DVS, tem outras tantas bases de dados, tem a Milax, tem a Organização Mundial de Saúde, tem bastante publicação também, lá a gente pode achar alguma coisa. E tem a da CAPES, aqui, Portal de Periódicos da CAPES. Que a gente entra no site da CAPES, clica naquele negocinho colorido ali escrito periódicos e entra numa outra página. Eu coloquei saúde lá de novo, só para ver. Esse já veio o resumo junto. Vocês estão vendo ali, tem a publicação. É em cima? Vamos ver? É o vermelho. Vermelho. Tem a publicação em verde aqui. E aqui já vem o resumo direto. Então, isso não precisa nem... já pode ir lendo direto na tela. Um pouquinho mais fácil. E, se for o caso, só seleciona. Acho que tem algum lugar aqui que a gente seleciona e já separa que aquele artigo não interessa ou não seleciona se não interessa. Então, de portais, os que a gente mais usa são esses, não são os únicos, mas são os mais comuns na área de saúde. Em outras áreas tem outros portais, mas aí a gente teria que conversar com alguém da área que pudesse orientar melhor. Mas dentro da nossa área de saúde, esses são são portais bastante importantes que a gente não pode esquecer de consultar quando vai fazer uma busca de artigo. Então, buscamos os artigos, conversamos com o orientador, fizemos a leitura de livros, procuramos nas bases de dados. Já estamos prontos para começar a escrever o tal do projeto de pesquisa. A pesquisa é depois, projeto. Ainda estamos no projeto. Bom, agora a gente já delineou mais ou menos o que a gente quer. Já sabe do que o orientador fala, já tem ideia do que existe publicado por aí, já leu as publicações do próprio orientador, já pegou umas dicas com o orientador mesmo, já conversou a respeito de quais seriam as palavras-chave, já jogou as palavras-chave nas bases de dados, já achou os artigos, já separou, já leu o resumo, tudo isso que eu falei até aqui. Então a gente já está pronto para começar a escrever o projeto de pesquisa. Aí a gente vai ter que determinar mais ou menos juntos, porque as coisas vão ter que estar entrelaçadas, a nossa hipótese, os nossos objetivos, os gerais, os específicos, o geral ou os gerais e os específicos, e a justificativa, para começar a ter uma ideia do que a gente vai efetivamente pesquisar. Isso tudo tem que ser escrito mais ou menos em conjunto, porque as coisas têm que estar entrelaçadas. A partir da hipótese, os objetivos vão ser traçados. A partir desses objetivos, a gente vai fazer uma justificativa por que a gente quer chegar neles, como a gente vai chegar neles na metodologia que vem logo a seguir. Então, isso vai ter que ser escrito mais ou menos ao mesmo tempo, mais ou menos simultâneo, com a ajuda, é claro, do orientador. Por isso a gente procurou um bom orientador, para não ficar perdido nessa hora. Como eu estou envolvida no comitê de ética, a gente recebe as pesquisas para avaliar o mérito ético. E a gente às vezes vê assim, que tem orientadores que orientam efetivamente o aluno e tem uns que dá para chamar assim, de desorientadores. A pesquisa chega lá sem pé nem cabeça, com uma série de coisas faltando. A gente fica pensando assim, bom, esse orientador desorientou ou o orientando foi desorientado. Foi um desorientado por si só, não sei. Porque também acontece isso, às vezes o orientador diz, não, faça assim, a pessoa quer fazer do jeito que ela acha que tem que ser e acaba se desorientando sozinha. Tem as duas coisas, não pode culpar só o orientador. Mas um bom orientador, em geral, coloca a pessoa para trabalhar num foco
com um foco mais claro. Determinado que foi a hipótese, os objetivos e a justificativa, a gente vai fazer o resto do projeto. O desenho do estudo. Como é que vai ser o meu estudo? Vou estudar, vou trabalhar com o tema tanatologia da forma tal, procurando chegar a partir de tal hipótese, procurando atingir tais objetivos. A logística do estudo. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou tirar xerox dos questionários, primeiro eu vou recrutar os sujeitos, primeiro eu vou fazer a leitura dos textos, primeiro eu vou fazer o quê, depois disso vem o quê. A gente tem que traçar para a gente, essa logística normalmente ela não entra no projeto por escrito, mas a gente tem que ter ela em mente, porque senão a gente se perde. Tem que saber o que vem antes do quê, o que vem depois do quê. Os participantes da pesquisa. Até pouco tempo atrás a gente chamava de sujeitos da pesquisa. Todas as pessoas que vão ser entrevistadas, ou que vão doar algum material para pesquisa, ou que vão responder algum questionário, até ano passado eram chamadas de sujeitos da pesquisa. Agora, com a nova resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre ética em pesquisa, elas passaram a se chamar participantes da pesquisa. Não são necessariamente sujeitos da pesquisa, são participantes. Mas quem serão esses meus participantes? Minha pesquisa vai ter sujeitos, vai ter alguém que vai participar dela, vai ter seres humanos envolvidos. Se vai ter, quem são os seres humanos? São pacientes do SUS? São as pessoas que estão passando na rua? Que tipo de pessoas são? Que tipo de contribuição elas vão dar para a minha pesquisa? Como eu vou fazer a abordagem dessas pessoas? O custo. Às vezes a gente faz umas pesquisas simplesinhas, assim, que só um questionário, uma entrevista, um gravador, uma salinha. Isso não tem um custo tão alto assim. Caneta, papel, xerox. Mas tem pesquisas de custo alto, tem pesquisas que lidam com experimentação, tem que enviar para um laboratório de não sei de onde, para daí esperar os resultados. Nós, da psicologia, não estamos tão habituados assim a fazer esse tipo de pesquisa, mas às vezes a gente se envolve com um tipo de pesquisa desse tipo. Então é bom, com uma pesquisa desse tipo. Então é bom a gente ter ideia do custo da nossa pesquisa. Pode ser algo baratinho, mas sem xerox para os sujeitos responderem à entrevista, mais as horas de filmagem, não sei o quê, mas pode ter um custo alto também. Então tem que ter em mente esse custo. E se o custo for alto, a gente conta com agências de fomento, com órgãos que financiam pesquisas aqui no Brasil, que podem dar uma ajudinha. Dá até para a gente se arriscar a pedir, desde que a gente cumpra todas as obrigações dos editais. A Fundação Araucária frequentemente está lançando edital, que é o nosso órgão de fomento aqui do Paraná, mais importante. Eles estão frequentemente lançando edital, então o que a gente tem que fazer é adequar a nossa pesquisa aos editais que eles pedem, responder a tudo que o edital menciona e mandar o edital para lá, dentro do prazo limite, e esperar para ver o que acontece. Se é aprovado ou não, pode mandar a mesma pesquisa para mais de um lugar. Não é recomendável, porque se for aprovado nos dois, você vai ter que justificar. Mas, enfim, a gente tem que pensar nessa questão de custos e pensar que a gente, enquanto pesquisador, também é merecedor de algum tipo de ajuda, de algum tipo de fomento de pesquisa. Caminhos da pesquisa. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Como é que eu vou chegar até os pontos-chave dela? Como é que eu vou chegar até as pessoas? Instituições de fomento, acabei de falar, e o Comitê de Ética em Pesquisa. Até alguns anos atrás, se fazia pesquisa de qualquer tipo, fosse com animais, com pessoas, sem nenhuma preocupação maior. Eu cismei que eu vou fazer uma pesquisa lá, vou coletar sangue de 100 indivíduos para comparar um determinado componente do sangue, para ver se todos eles têm, fazer 100 indivíduos brancos, índios, negros, para ver se todos os indivíduos têm aquele mesmo componente no sangue, por exemplo. Hoje em dia não se faz uma pesquisa que envolva sujeito
nem que a entrevista seja só perguntar como é seu nome sem passar por um comitê de ética. É impossível se fazer. E se a gente fizer, ninguém está obrigado a fazer, mas se a gente fizer e não passar por um comitê de ética, quando a gente vai tentar publicar numa revista de renome, a revista não aceita. Eles só aceitam se tiver uma coisa chamada carta de aceite do comitê de ética. A sua pesquisa é com sujeitos? Então tá, cadê a carta de aceite do comitê de ética? Ah, não tem, não passei para o comitê de ética. Esqueça, não vai publicar naquela revista. A gente ainda tem revistas, infelizmente, que aceitam publicar mesmo assim, mas aí a gente cai na qualidade da revista, né? Aquilo que eu falei para vocês observarem no orientador de vocês, né? Se as revistas que ele publica são de boa, então uma boa classificação, a publicação de vocês vai cair numa revista de classificação muito baixa, porque as revistas de classificação mais alta não publicam mais nada se não tiver o aceite do comitê de ética. Pesquisa com animais está na mesma situação, gente. Antigamente pegava a orelhinha do rato, o rabinho do cachorro, hoje em dia não dá para fazer mais nada. Aí é um outro comitê de ética, comitê de ética de uso de animais. Mas como a gente aqui é da área de psicologia, né? Vamos falar especificamente do Comitê de Ética com Seres Humanos. Então, se o projeto envolve gente, se essa gente vai ser abordada de alguma forma, seja para coleta de material, seja para perguntar qualquer coisa, seja para responder um questionário, para fazer uma entrevista, se a pesquisa envolve gente, é fatal, vai passar por um comitê de ética. E vai ter que estar organizadinha do jeito que o comitê de ética pede. Todas essas coisas que a gente está vendo aqui vão aparecer no projeto que a gente envia para o comitê de ética. E algumas são específicas do comitê de ética, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Um projeto de pesquisa tem em média 20 páginas, então não é uma coisa assim muito longa, a gente só vai fazer um resumo geral do que vai ser a nossa pesquisa. Conta com uma introdução, e aí vão contar aquelas leituras que a gente fez inicialmente, né, sejam os artigos do orientador, aqueles artigos todos que a gente separou lá nas bases de dados, uma justificativa, né, essa pesquisa está sendo feita por algum motivo, né, tem alguma justificativa para a gente fazer, senão ela não tem validade enquanto pesquisa, não posso apresentar como justificativa, terminar meu TCC, né, tem que ser alguma coisa mais interessante que isso. Os objetivos, que a gente já falou antes lá, os objetivos gerais, os objetivos específicos. Material e métodos, o que a gente vai usar? São folhinhas de xerox, são seringas para coletar sangue, são bolsas de coleta de não sei o quê, depende da área do que a gente vai pesquisar. São entrevistas, questionários, com gravação, sem gravação, né? E o método, né, para a gente para a gente usar esse material. Vão ser recrutados 50 sujeitos que vão, né, responder a um questionário com 20 perguntas que devem levar cerca de 1 hora para tudo isso. Um cronograma, né? Isso aí vai depender daquela logística que a gente bolou lá no começo. Então, vou passar lá 6 meses só fazendo leitura de artigo, 2 meses coletando as entrevistas, mais 3 fazendo a transcrição das entrevistas, né? Assim eu vou arrumando o meu cronograma. O orçamento, que a gente já falou antes, os custos da pesquisa. Toda pesquisa tem custo. Então, nesse item orçamento, a gente pode colocar alguma coisa assim, as despesas ocorrerão por conta do pesquisador, tendo em vista que o material utilizado será apenas 100 folhas de xerox da entrevista, né? Mas toda pesquisa tem custo. E o bom é a gente explicitar esse custo, né? São 100 folhas de xerox, então são 100 vezes, né, o valor do xerox, mais a filmagem, mais as canetas, mais tudo que eles pretendem gastar. Os aspectos éticos, e aí se a gente for apresentar para um comitê de ética, tem algumas especificações que a gente tem que seguir nesse ponto, né? Essas especificações estão numa resolução emitida pelo Conselho Nacional de Saúde, agora no finalzinho do ano, se chama Resolução 466/2012.
tinha uma outra resolução até ano passado, que era a resolução 9696, que falava de pesquisa de seres humanos, e foi feito todo um contato com todos os comitês de ética, um trabalho bem longo, e se chegou a uma outra resolução, porque a resolução anterior era em 1996, já estava um pouquinho ultrapassada, se chegou a 466 de 2012. Então agora a gente segue para questões éticas em pesquisa, a gente segue a 466 de 2012. No nosso projeto vão constar as referências, tudo aquilo que a gente leu e aproveitou para alguma coisa, vão estar lá, né? Vão estar referenciados lá. E os anexos, se a gente vai usar uma entrevista, se vai usar algum tipo de teste, alguma coisa de testagem, isso vai aparecer nos anexos do projeto. Então as 20 folhas podem se transformar em 40, se a gente tiver 20 anexos. Mas são 20 folhas e mais os anexos, se for o caso da pesquisa conter algum tipo de anexo. Prontinho o nosso projeto de pesquisa. Tudo bem até aí? Todos fizeram o projeto? Certinho? Leram tudo que tinham que ler, já arrumaram material, métodos, objetivos, justificativa, tudo? Então tá. Prontinho que está o nosso projeto de pesquisa, a gente vai ter que tomar algumas atitudes. Uma delas é enviar para o Comitê de Ética em Pesquisa, se for o caso, né, que eu falei. Se a gente for trabalhar com sujeitos de pesquisa, tiver algum tipo de ligação com sujeitos. A minha pesquisa é só de prontuários. Eu vou no hospital X e vou verificar nos prontuários das pessoas. Não, aí não são sujeitos, aí são prontuários. Mas se eu chegar perto de um sujeito, a pesquisa for para perguntar o nome do sujeito, já tem que ir para um comitê de ética, em conformidade com a 466. Pode ser que eu tenha que enviar para uma agência de fomento, né, para obter um financiamento para a minha pesquisa, porque afinal de contas ela não vai sair tão baratinha assim, e eu não tenho como tirar do bolso. Vou precisar de um computador, de um material de laboratório, de passagens para entrevistar, passagem e hospedagem para entrevistar um pessoal lá no interior, né? Sei lá o que mais que a gente pode precisar ao longo de uma pesquisa. E aí eu vou precisar de uma agência de fomento que financie, que possa vir a financiar a minha pesquisa. Que agências são essas? Aqui no Paraná a gente tem a Fundação Araucária, que é a maior agência de fomento do Estado. Mas não existe só a Fundação Araucária. O CNPq é uma agência de fomento, a CAPES é uma agência de fomento. Algumas indústrias também financiam alguns tipos de trabalho. A indústria farmacêutica às vezes financia uma pesquisa de remédio, uma coisa, outro tipo de indústria financia outro tipo de pesquisa. Tem fundações internacionais que que trabalham com fomento à pesquisa também. O nosso orientador, em geral, vai ser o cara ideal para explicar, para dizer para a gente para onde a gente deve enviar, né? Dar alguma ideia de qual é a agência mais adequada para a gente enviar aquele tipo de trabalho. E aí sim pesa o currículo Lattes. Aquele currículo Lattes que a gente examinou lá no comecinho, quando a gente ainda estava pensando em ser pesquisador, vai pesar agora. Tem agência de fomento que quando vem o nome de um determinado orientador, praticamente já libera, não é assim, né? Um clique, mas isso já é um passo além para liberar o financiamento para aquela pesquisa. Orientadores mais renomados, que fazem pesquisas mais que venha com mais facilidade, ou que tem maior repercussão, que geram mais artigos, que geram maior conhecimento científico, são as pessoas para quem a agência financiadora vai se voltar com mais facilidade e vai liberar com mais facilidade o valor que a gente pediu na pesquisa. E aí vai tudo explicadinho, eu vou precisar de X mil reais para comprar um computador, Y para passagens aéreas, né? Tudo. Aí tem que seguir as normas dos editais de cada agência de fomento, né? Mandar o currículo do orientador, o currículo do pesquisador, delinear, mostrar todo o desenho da pesquisa, enfim. Aí cada um
cada agência tem o seu perfil, aí é seguir o edital da agência desse jeito. Então, o projetinho já está pronto, já estamos enviando para conseguir um financiamento em algum lugar. Daqui a pouquinho a gente já vai executar o projeto, falta pouquinho já agora. Né? E, finalmente, chegamos lá. Né? Já temos o financiamento, já fizemos o nosso projeto de pesquisa e agora a pesquisa propriamente dita. Viu? Que vocês viram que eu falei que eu ia começar do comecinho, comecei do comecinho mesmo. Né? Instruções básicas. Principal, não perder de vista nunca a cientificidade do projeto. A gente começa a ler um monte de coisas, começa a ver um monte de material, começa a se distrair, aspas, né, com tudo isso, e às vezes acaba perdendo um pouquinho o foco. Não pode perder o foco. A pesquisa se volta para saber sobre tanatologia, e dentro da tanatologia, sobre eutanásia, ela tem que ficar na eutanásia, não pode ficar passeando. Né? Até quando a gente faz um levantamento, uma introdução, os antecedentes científicos, pode, mas a pesquisa em si não pode ficar passeando por outras áreas que não seja aquela que a gente escolheu, efetivamente, para ser o foco maior da pesquisa. Então, a cientificidade é fundamental, até para dar credibilidade à pesquisa, senão, quando chega na mão dos avaliadores da publicação do artigo, ou num congresso que a gente vai apresentar, ela perde a credibilidade até de uma forma meio fácil, porque a cientificidade não foi respeitada. Sempre que possível, cumprir prazo. Às vezes não depende da gente, acontece alguma coisa no meio do caminho e atrapalha alguns prazos. Eu soube de um caso recentemente de um produto que veio de fora, veio dos Estados Unidos para cá, para uma pesquisa, e veio o aparelho e uns frasquinhos de material junto. Os frasquinhos precisavam ser acomodados em local refrigerado. E aí a Infraero colocou o aparelho junto também. Obviamente não utilizou o aparelho, porque quando saiu da refrigeração fez o aparelho eletrônico, fez a gotícula de suor, né, e viabilizou o aparelho, viabilizou o uso do aparelho. Loucura, né? Aí quem está fazendo uma pesquisa e precisa desse aparelho, evidentemente vai ter que ter os prazos dilatados, porque não foi culpa do pesquisador, não foi bobeada do pesquisador, mas aconteceu. Então, não tem jeito. Mas dentro do possível, a gente respeitar os prazos que a gente mesmo se deu para terminar aquela pesquisa, para terminar as etapas da pesquisa e a pesquisa como um todo. Né? Fichamento e resumo, gente. Desde que eu era criança, não tão criança, né, adolescente, que o pessoal fala assim, quando eu ler um livro técnico, você que faça fichamento, eu achava assim, uma bobeira, porque lê o livro, já entendeu o livro, já aproveitou o que tinha de bom no livro, já sublinhou, marcou, não sei o quê, não precisa fazer fichamento. Depois eu descobri que a melhor coisa é o fichamento. E você volta anos depois, está lá todas as partes importantes que você achou do livro. Se o livro é nosso, dá para a gente marcar com aquela canetinha amarela, né, fazer um fichamento no próprio livro, sem maltratar muito o pobrezinho. Se não é o jeito, não tem outro jeito. É marcar as partes importantes e digitar, né, copiar, tirar xerox, alguma coisa para a gente ter em mãos aquele material fichado. Escrever simultaneamente a leitura. Mas eu não li o suficiente ainda. Tá, tudo bem. Faça uma leitura de um tanto de textos, mas não deixe para ler todos os textos que vocês acham importantes e começar a escrever depois, porque a gente se perde. Onde foi mesmo que eu vi aquele negócio que falava sobre sangue com componentes estranhos? Será que foi nesse texto? Aí eu procuro, não foi. Então foi naquele outro, não foi. Não, tem que ir escrevendo na medida que a gente vai vendo o material. Né? Vai lendo, achou esse artigo aqui importante, achou que esse detalhe aqui vai se somar à pesquisa, já vai escrevendo. E, ao mesmo tempo que vai escrevendo, vai anotando, agora com o editor de textos, fica bem fácil, né? Já vai anotando as referências. Não dá para a gente saber depois que foi no artigo
tal, da revista tal, na página 234. Não tem como. A gente não vai conseguir resgatar esse detalhe. E dependendo do tipo de norma que a gente está habituando na nossa pesquisa, a gente precisa colocar autor, ano e página. E aí saber o autor a gente até sabe, mas tem 3 livros dele, cada um publicado num ano diferente. A gente vai lá e procura, tudo bem. E a página, onde é que está? Um tem 1000 páginas, o outro tem 600 e pouco, o outro tem 200 e pouco. A gente vai ler 1800 páginas para achar de novo aquele trechinho. Aqueles recortes que a gente faz, né, que a gente pega, pinça do texto uma frase do autor que confirma aquilo que a gente falou antes, né? No parágrafo anterior a gente fala lá que tal coisa é assim por causa disso. Aí no parágrafo seguinte a gente diz, conforme o autor fulano também concorda com essa ideia quando diz, 2 pontos, aí recorta um pedaço dele. Esse pedaço a gente tem que saber de onde veio, gente. Né? Autor, ano e página. Se a gente não marcar isso na hora, depois a gente nunca mais acha. Né? Se tiver um orientador bem toque, ele vai fazer você tirar isso daí. Né? Ou botar a página, autor, ano e página, ou tirar esse recorte, que às vezes pode prejudicar o trabalho. Né? Se é um trecho importante. Então, o ideal é já ir colocando essas coisinhas, pequenos detalhes, e já ir colocando as referências no final também. A gente já sabe, depois de muitas leituras, tem uma hora que a gente fica zonza, a gente não sabe mais o que a gente leu, o que não leu, se daquele ali a gente se propôs a ler, não leu, se já leu inteiro, enfim, melhor pôr as referências logo de cara. Às vezes a gente leu e daquele a gente não aproveitou nada, então não vai para as referências. Mas tem que saber, né, o que a gente leu e do que a gente já tirou alguma coisa. Então, melhor pôr as referências logo. E a experiência própria também, viu, gente? Quem já fez especialização, mestrado, já fez alguma coisa, já sabe que se não fizer isso aí bonitinho, do jeito que está ali, essa receitinha de bolo, depois se atrapalha. Quando a gente vai fazer uma pesquisa experimental, que em psicologia não é tão comum assim, mas mesmo assim se faz, né? O ideal é que a gente tenha, parece preciosismo, gente, mas não é. Sabe aqueles caderninhos que a gente chama livro-lata, que as folhinhas têm um númerozinho em cima? Compra um caderninho daqueles antes de começar os experimentos e anota tudo que fizeram, tudo. Dia tal, foi feito isso, deu problema na centrífuga e quando alguém questiona alguma coisa que a gente fez, a gente vai lá no dia e vê o que a gente fez. Ah, não, isso aqui deu um valor diferente por causa disso. Por que aquele livrinho lá? Para não correr o risco de a gente perder uma página e achar que, de repente, uma página é sequencial da outra e não é, tinha uma página ali no meio. Por isso aquele livrinho com folhinha numerada. Se a gente tivesse esses registros todos bonitinhos, organizados, nossa, vai facilitar não só para essa pesquisa, para colocar os dados nessa pesquisa, como também se a gente quiser fazer uma pesquisa posterior depois. Aproveitar, posterior depois é bom, né? Aproveitar algum dado da nossa pesquisa ou alguma novidade que apareceu na nossa pesquisa e fazer uma outra pesquisa a partir daquela. Os dados ali dos experimentos estão todos anotadinhos, bonitinhos, organizados por data, dizendo tudo o que aconteceu no dia, como é que foi, como é que funcionou, e aí é só pegar aquilo ali e aproveitar para fazer outras coisas. Escolher as parcerias. Muitas vezes a gente faz uma parceria no entusiasmo de achar que vai ser uma boa parceria, e a parceria não traz frutos tão bons assim. Alguém que se propõe, eu faço a parte dos experimentos e você faz a parte escrita. Tudo bem, então vamos fazer assim. E aí você está com a parte escrita quase pronta e a pessoa nem começou o experimento. Quando é que você vai começar o experimento? Então essa semana está complicado, mas semana que vem sem falta. E fica naquela enrolação. Às vezes, questões mais sérias, a pessoa ficou de enviar a documentação toda para o edital do fomento, disse que enviou, não enviou, ou enviou fora do prazo. Então, as parcerias também têm que ser alguma coisa bem escolhida, bem pensada. Não se faz parceria assim só porque
achou a outra pessoa simpática, né? As parcerias têm que ser pensadas, têm que ser escolhidas com um certo carinho. E anexar a carta de aprovação do CEP, né? Nosso projeto de pesquisa passou pelo CEP, o CEP disse que estava tudo ok, ou se não disse que estava tudo ok, mandou a gente endireitar aquilo que ele achou que não estava ok. A gente endireitou, enviou de novo para o CEP aprovou, e aí ele dá, que eu falei para vocês antes, uma carta de aprovação. Essa carta de aprovação vai ficar junto com a nossa pesquisa e vai ser apresentada quando a gente for enviar isso para algum local para publicação, ou para apresentar em algum congresso, alguma coisa. A gente tem a chancela de um comitê de ética. Então a gente pode dizer assim, não, nossa pesquisa passou por um comitê de ética, e por isso ela mais... acaba tendo uma importância maior, acaba tendo um peso maior. Aí, falando um pouquinho das referências, né? Falei que o ideal é que a gente vá colocando referências junto com o texto, né? Que vai fazendo o texto e já vá fazendo as referências em seguida, para não ficar nada esquecido ou perdido depois. Mas em relação às referências, existem algumas coisas essenciais também, né? Às vezes a gente acha uma citação, né? Acha alguém que deduziu alguma coisa, que chegou a alguma conclusão. Mas aí a gente descobre que aquele alguém é o segundo a chegar àquela conclusão, ou o terceiro. O ideal é que a gente coloque sempre a referência de origem, né? Procure sempre o primeiro autor que falou daquilo, o primeiro autor que chegou àquela conclusão, né? Que aí a gente pode botar, que foi posteriormente referendada pelos autores A, B e C, né? Mas procurar sempre colocar a referência do primeiro cara que chegou àquela conclusão. Às vezes é um livro perdido lá, que não tem um exemplar nenhum que a gente possa ter acesso, só foi citado, a gente só sabe que existiu porque foi citado num artigo mais antigo que a gente leu, né? Aí não tem como recuperar. Mas, dentro do possível, sempre mencionar o primeiro autor, sempre o primeiro autor que falou daquele assunto, ou que chegou àquela conclusão. Sempre fontes confiáveis, gente. O trabalho mimeografado que o autor fulano de tal apresentou há anos atrás pode ser plenamente confiável, mas se ele fosse uma coisa 100% confiável, provavelmente ele teria sido publicado em algum lugar. Então, ou a gente vai atrás da publicação, a gente descobre se teve, se não teve uma publicação, ou a gente procura aquela informação vinda de outra fonte, para ver se a gente acha alguma. Aí a gente cita lá, de acordo com o artigo publicado na Ciência e Psicologia, Ciência e Profissão, número tal, ano tal, fica mais interessante o nosso trabalho, ganha um peso, ganha uma importância maior. Agora já existem alguns programas para organizar, agora de alguns anos para cá, né, para organizar a referência, tá? Eu peguei o nome de dois, embora eu não tenha usado especificamente o nome dos dois, mas um chama-se EndNote e o outro é o Mendeley. Tá? Esses programas já, quando você digita pelo que a informação que eu tive foi essa, quando você digita o recorte do texto, você diz de que texto é e ele já joga para o final da tua pesquisa a referência daquele recorte que você fez. Então não corre o risco da gente ter um recorte perdido no meio do nosso trabalho e que a gente esqueceu de referenciar, né? Que às vezes acontece, na correria às vezes acontece. As principais fontes para referência são a BNT, que a maioria das universidades e faculdades usam, quando você faz uma pesquisa, eles dizem para você, não, tem que pôr dentro das normas da ABNT. O site da ABNT mesmo não deixa você, por incrível que pareça, isso não deixa você ter acesso às normas, só se você pagar por elas. É muito estranho isso, né? Eles existem a ABNT em todo lugar, mas você tem que pagar pelas normas da ABNT. Mas a maioria das faculdades e universidades usam as normas da ABNT. O Pequeno Príncipe mesmo tem naqueles downloads, tem toda a formatação necessária para trabalho de pesquisa, né, que são iguais ou quase iguais à BNT. Mas aí, como a faculdade se responsabiliza em querer o trabalho do jeito que ela diz que quer,
Então a gente não precisa, nesse caso, se preocupar em ser exatamente igual à BNT. Basta que seja do jeito que a faculdade ou a universidade está pedindo. Tem as normas para referência de Vancouver. Vocês já viram aqueles artigos que a gente pega para... A maioria dos artigos que a gente pega, quando a gente vai nas referências, está tudo por ordem alfabética, né? Organizadinho por ordem alfabética. Tem uns que estão por número, que é de acordo com o aparecimento dentro do próprio artigo. Então, corre o risco do número 1 ser um autor que começa com V, o número 2 ser um autor que começa com T, o A está lá no número 5. Aquilo ali é organizado conforme a Vancouver, que é uma numérica. E tem a APA, que é a Associação de Psicologia Americana, que faz um outro tipo de classificação. E aí a gente tem que ver, né, se a nossa pesquisa, provavelmente, como nós estamos no Brasil, vai ficar dentro das normas da BNT, que é o referencial por ordem alfabética. Mas às vezes a gente vai mandar para uma publicação. Eu mandei uns tempos atrás uma para uma revista de bioética e eu tive que remodelar todas as referências porque eles queriam com Vancouver. Eu tive que refazer todas as minhas referências, procurando assim no texto. Esse aqui, aqui está a primeira referência, o número 1, dá um pouquinho de trabalho quando a gente fez numa e a revista exige na outra. Mas isso é normal. A gente, quando vai mandar para uma revista, já sabe que tem fatalmente vai ter esse tipo de trabalho. Né? E às vezes a revista manda de volta, assim, pedindo para a gente remodelar um parágrafo, rearrumar alguma coisa, faz uma pergunta, tipo, de onde veio esse dado, por que esse dado está aqui, por que você escolheu essa metodologia, enfim, a gente tem que responder a todas as perguntas e enviar de novo manuscrito para a revista reavaliar. Às vezes umas 4, 5 vezes, assim, mas a gente não pode perder o ânimo, né? Tem que mandar. Tem que mandar, fazer as correções, mandar de novo, fazer as correções de novo e assim vai. E aí a gente vai publicar, né? Fizemos nossa pesquisa, começamos querendo fazer pesquisa, fizemos um projeto de pesquisa, efetivamente fizemos uma pesquisa, e agora a gente vai desfrutar da pesquisa que a gente fez. Né? Quais são as formas mais comuns da gente desfrutar de uma pesquisa que a gente fez? Publicando como artigo, em forma de artigo, numa revista ou em várias, né? Ou apresentando no congresso. A gente vai ver essas duas formas aí. Primeiro, falando da publicação. Né? Importante, vamos escolher qualquer lugar para publicar? Não, vamos escolher uma revista que tenha um fator de impacto, né, que é a classificação internacional, o IEF, ou o Qualis, que é a classificação nacional, de um valor razoável para alto, né, para que aquela publicação tenha uma maior validade dentro do nosso LACS, tenha um maior peso. Foi exatamente aquilo que a gente estava procurando quando a gente foi olhar os laços dos possíveis orientadores. Né? Então, a classificação das revistas por Qualis está na CAPES, está no site da CAPES. A gente acha isso lá. Elas são classificadas em letra, número. Então, tem A1, A2, depois B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2 e por aí vai. Né? O ideal é que ela fique entre A e B. Seja mais assim, mais sem graça, mas ficar entre A e B já está bom. Né? A1 geralmente são revistas internacionais, né, que são classificadas com pares nossos. A1, A2 são revistas normalmente de circulação internacional, mas tem algumas A1 brasileiras também. O fator de impacto, em geral, é ideal que ele seja maior que 2, é por número e é número quebrado, sabe? 1,8, 0,3, 2,4. Então, o ideal é que tenha um fator de impacto. O fator de impacto eles consideram assim, quantas pessoas em potencial podem ter acesso a essa revista e fazer a leitura desse artigo. O fator de impacto é alguma coisa mais ou menos assim. Para vocês terem ideia, uma das publicações que tem um fator de impacto maior é a Nature. Sabe aquela revista Nature?
que tem perto de 30 fatores de impacto. A maioria das publicações ficam com fator de impacto por aí, pelos 2, 3, 4. Né? 4 já tem menos, né? Entre 1 e 2 é onde está uma grande maioria. Né? Quem conseguir publicar na Nature, parabéns, porque muitas pessoas leem a Nature dentro do que é esperado de leitura técnica. Então, o fator de impacto da Nature é mais alto. Se você publica lá, muito mais pessoas têm tendência a ler o teu artigo, né, e usar esse artigo como referência para outros trabalhos e assim vai. Por isso ela tem um fator de impacto tão alto. Mas se a gente conseguir um maior que 2, já está muito bom. O tipo de publicação, se eu fiz um trabalho sobre tanatologia, eu não vou querer publicar numa revista sobre genética. Né? É completamente incoerente isso. Ah, mas é uma revista que tem um quality muito bom, o fator de impacto também muito bom. Tá, mas não é adequada para o tipo de pesquisa que eu fiz. Então não adianta eu tentar publicar lá. Eu vou mandar para lá e o pessoal do corpo editorial vai me responder: esse artigo não é adequado a ser revista. Eu tenho que procurar uma publicação que fale de tanatologia ou de sofrimento, dor, questões psicológicas, qualquer coisa que vá dentro da minha área, né, dentro da que eu possa encaixar a tanatologia naquela revista. Aí, uma vez escolhida a publicação, para onde a gente vai mandar, a gente tem que adequar as normas, né? Eu falei para vocês, eu tive que transformar toda a minha referencial ABNT em Vancouver, porque a revista pediu Vancouver. Né? Não tem jeito. É sentar, é trabalho braçal, sentar e fazer. Adequar a linguagem do público-alvo. A gente fez uma pesquisa em genética que tem a ver com, sei lá, com dermatologia, por exemplo. E a gente está se aventurando a publicar lá num jornal importante da dermatologia. Não adianta falar em genetiquês. Os dermatologistas que vão ler a revista de dermatologia não entendem genetiquês. Tem que falar em dermatologuês ou numa linguagem um pouco mais acessível a quem não é da genética, sem perder a cientificidade, que a gente já tinha falado ali. Né? Não vai transformar a pesquisa num artigo sem graça, um artigo pouco científico. Mas tem que readequar alguns termos, ou explicar alguns termos, ou fazer uma nota de rodapé explicando o que são aqueles termos técnicos, alguma coisa para que o público-alvo se sinta adequado à leitura do artigo, senão ninguém vai querer ler. Vai começar a ler e ter um monte de termos técnicos estranhos ali à área, não vai ter leitura. Aquele próximo item ali é uma expressão razoavelmente nova na área de pesquisa, tá? Que o pessoal resolveu chamar assim, Salami Science. Alguém já ouviu falar em Salami Science? E quando você faz uma pesquisa grande, né, de grande porte, que levou muitos anos sendo feita, e aí você pega a pesquisa como se fosse um salame, e parte ela em pedacinhos, publica o capítulo 1 com um artigo, o capítulo 2 com outro artigo, o capítulo 3 com outro artigo, mas, parte o salame em rodelinhas, né, fica um salame science. Não se faz isso. Às vezes a gente fica tentado a fazer, porque, puxa vida, meu lápis vai ficar mais recheado assim, né? Ao invés de publicar isso aqui com... A minha pesquisa é uma coisa enorme, de 300 páginas. Eu não vou conseguir publicar 300 páginas em uma revista. Os artigos, em geral, têm 20, 30 páginas no máximo. Né? Como é que eu vou publicar minhas 300 páginas? Então, eu vou fazer o seguinte, vou publicar na revista A o capítulo 1, na revista B o capítulo 2, né? Picota todo o trabalho e fica horrível para a comunidade científica vê isso com maus olhos, né? Você dividir o trabalho em artiguinhos pequenos. Então, melhor, se você quer publicar as suas 300 páginas, ver qual é a possibilidade de publicar isso num livro, por exemplo, né? Ou num capítulo de livro, que aí pode ser uma coisa maior, um capítulo de um livro técnico, se é uma coisa de uma área mais técnica.
experimental, né, pesquisa conta com uma parte experimental, de repente dá para publicar num livro, vai publicar numa revista, né, e com uma certa importância também. Mas fazer esse picotadinho, assim, partir rodelinhas de salame no trabalho não é bem visto pelo público em geral. Cuidar com plágio, né? Sempre a gente, justamente para não incorrer em plágio, que a gente cita, né? A gente não pode falar que aquela conclusão ali fomos nós que chegamos, se a gente mesmo sabe que não fomos nós que chegamos, foi o autor falando de tal. Então, o autor falando de tal, né, partindo das mesmas premissas, chegou à conclusão tal, sempre citar autor, ano, página, justamente para não incorrer em plágio. E plagiar a gente mesmo também é plágio, viu, gente? Plágio é crime e plagiar a gente mesmo também é plágio, também é considerado plágio. Eu pegar um artigo que eu já escrevi, mudar o título, mudar um pouquinho a introdução, né? Fazer algumas modificações aqui e ali para publicar numa outra revista, é plágio de mim mesmo, mas é plágio. Então, cuidado com isso. Né? Uma coisa de vamos ganhar mais uns pontinhos no Lattes, vamos publicar o mesmo artigo 2 vezes. Não pode, é plágio. E plágio é crime. Mesmo quando é plágio, não, mas eu não lesei ninguém, é o meu artigo, mas é plágio, é considerado para fins jurídicos, é plágio da mesma forma. Às vezes é difícil provar o plágio, mas às vezes por questões que a gente nem imagina, se consegue. Eu ouvi há uns tempos atrás uma história de alguém que estava fazendo uma tese de doutorado, olha o nível da coisa, doutorado, e copiou inteira uma tese de doutorado que tinha sido feita originalmente em mandarim. A possibilidade de alguém descobrir uma cópia, de descobrir que alguma coisa foi copiada de mandarim, é mínima, e a pessoa foi descoberta, perdeu o doutorado. Então, se já chegou até o doutorado, convenhamos, né? Vamos fazer uma coisa mais interessante, mais nossa, mais ética, mais nossa, mais recente, né? Copiar a tese de alguém só para ter um título de doutorado, nossa. E a credibilidade do pesquisador depois a gente vai a zero, porque isso se espalha, a gente que está fora não sabe, mas a comunidade científica como um todo fica sabendo disso. Os editores das revistas mais importantes, tudo. Então, quando o cara quer publicar mais alguma coisa em algum lugar, fechou. Não consegue. Né? Fecha o campo direto. Assim. É horrível. E o Salon Science também faz um pouco disso. Né? Depois o pessoal vê que você está picotando o trabalho em pedacinhos, também fecha um pouco o campo de publicação. E né, a gente não só pode publicar, mas pode divulgar também. Né? Afinal de contas, a gente trabalhou, fez a pesquisa, caprichou, né? Então agora vamos divulgá-la, seja via publicação, seja via congresso. Né? E aí escolher a qualidade do congresso. Né? Não vamos levar um trabalho que foi efetivamente muito trabalhoso para publicar em qualquer lugar. Né? Vamos aproveitar o trabalho, publicar num congresso idôneo, um congresso onde ele possa ter uma repercussão maior, um congresso internacional, quem sabe. Não ocultar dados, né? Não resumir na hora de apresentar de uma forma que acabe ocultando dados, ou ocultar com consciência de que está ocultando os dados, né? Se é para mostrar o trabalho por inteiro. Se o trabalho não ficou bom, procura-se outro congresso para mostrar, ou faz outro trabalho, né, que seja melhor que aquele para a gente poder divulgar. E ter cuidado com o roubo de dados, viu, gente? Isso é mais comum do que se imagina. A gente aconselha os bons orientadores, os orientadores em geral, aconselham a gente a não publicar projeto de pesquisa, não apresentar em congresso projeto de pesquisa, porque acaba acontecendo uns certos roubos de projeto, né? E aí a gente está com um projetinho legal, apresenta num congresso, e aí quando a gente vai publicar, a gente descobre que já tem um trabalho publicado igualzinho nosso, os mesmos objetivos, mesma metodologia,
né, porque alguém estava naquele congresso lá, achou o nosso trabalho interessante e andou um pouco mais depressa por alguma razão. Então, não se apresenta projeto de pesquisa em congresso, se apresenta pesquisa já terminada ou em vias de terminar, mas não projeto, né? Projeto a gente corre muito risco. E por fim, né, o que eu falei para vocês antes, se a gente está fazendo um trabalho que vai demandar um custo, um custo maior, né, que não fique só nas xeroxes, nas canetas e filmagem, não sei o quê, levar assim o nosso projeto a uma agência de fomento, lá obedecendo os editais, as datas, tudo que é pedido, né, e pleitear um financiamento. A gente, enquanto pesquisador, merece essa atenção, né, merece ter esse financiamento, merece ter essa possibilidade. Né? Se não deu certo numa agência, tenta em outra, mas sempre, né, levando em consideração que o trabalho, que a gente pretende fazer um bom trabalho e que esse trabalho pode e deve, dentro do possível, ser custeado por alguma agência. Né? E se houver sobra, às vezes a gente calcula mal, né? Quando a gente manda para a agência, tem que mandar tudo direitinho, né? Tantos reais de custo disso, tantos reais de custo daquilo. Mas às vezes a gente calcula mal, ou o trabalho, ao longo do trabalho alguma coisa muda, tá? E sobra algum dinheiro. Né? Normalmente esse dinheiro, se sobra, ele tem que ser devolvido para a agência que financiou, porque a gente tem que apresentar todas as comprovações de gastos para a agência. Aí eu pedi lá 10 mil reais e gastei 9 mil, eu tenho que apresentar os comprovantes dos 9 mil que eu gastei e devolver os outros 1.000. Né? Só que isso não é bem visto pela comunidade científica também. O que a comunidade científica diz é o seguinte: sobrou dinheiro, leva a pesquisa mais além. Né? Pega aquele dinheiro que já está na mão e usa para levar a pesquisa um pouquinho mais adiante. Produz mais um pouquinho. Faz mais uma incursão em outra comunidade, pega faz mais algumas entrevistas, faz alguma coisa dentro de cada pesquisa, varia, né? Mas faz alguma coisa a mais. Faz aquela pesquisa valer tudo o que a gente disse que ela valia antes, né? E não devolve o dinheiro. Não é não devolve o dinheiro do tipo, põe o dinheiro no bolso. É não devolve o dinheiro e aproveita esse dinheiro que sobrou para fazer alguma coisa de melhor. Ok? Então era isso. O e-mail está aí, para quem tiver alguma dúvida. E agora eu queria saber de vocês se vocês têm perguntas, o pessoal que está assistindo online também. Essa questão que você colocou, por exemplo, de alguém apresentar um projeto no Congresso, né? Apesar de eles não fazem isso, mas alguém que já fez isso e é copiado esse projeto, a pessoa caminha mais rápido e publica. Há um grande risco de você, que teve a primeira ideia, ser denunciada por plágio. Eu vou virar plagiadora do meu próprio projeto, nesse caso, né? Porque alguém já fez antes e já apresentou, então na hora que eu vou fazer com tudo muito parecido, os objetivos, a hipótese, não sei o quê, vai parecer que o meu aqui é o plágio. E na verdade o meu era o primeiro. Né? Por isso o cuidado de não apresentar projetos de pesquisa em congresso, mesmo congressos pequenos, mas né, sempre pode ter alguém mal intencionado em algum lugar. E lembrando ainda que tem a questão de sincronicidade, né? E tem alguns temas que o interesse é muito similar, muito comum, e que se eu não fizer aquela pesquisa inicial lá, de ver o que já tem publicado e tudo mais, arrisca chover no molhado, né? E acabar fazendo um plágio, entre aspas, sem a intenção dele. Acabar reinventando a roda quando você podia estar seguindo por um outro caminho, né, pegando dentro daquele mesmo assunto até um outro foco, que ninguém teve a ideia de pegar, né, e trazendo mais conhecimento para a comunidade em geral, né, e vai ficar ali chovendo no molhado, né, repetindo a mesma coisa 1000 vezes. Isso que eu falei para vocês em temas que nem, né, quando eu estava mostrando ali as bases de dados, tem temas que a gente coloca ali, AIDS, né, que são muito pesquisados. Então você encontra toneladas de artigos. E tem temas, às vezes, que você encontra 5, 6. Depende muito do tema que a gente tem em foco.
Não é vantagem nenhum nem outro, né? Depende do que a gente está procurando. Não é vantagem você partir para uma pesquisa que muita gente está fazendo, nem vantagem partir para uma pesquisa que pouca gente uma área que pouca gente está pesquisando. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Claro que você vai pesquisar AIDS, por exemplo, você encontra muito material, né? E aí você encontra uma abrangência grande já da pesquisa. Né? Já teve gente que trabalhou AIDS em população indígena, AIDS em população africana, AIDS, não sei o que, né? E aí você vai ter que achar teu nicho dentro do que já foi, do que ainda não foi pesquisado ou dentro do que já foi pesquisado alguma coisa mais específica. Um cuidado que você não falou, mas que eu acho que é importante, é quando você pega autores nacionais, a coisa de você ir na informação de segunda mão, em relação a um autor, por exemplo, em inglês, e você encontra erros de tradução, que isso é muito comum. Volta e meia eu pego um artigo que fala de pesquisa compreensiva, de um professor de tradução para curso científico de tradução, que ele dizia que é compreensivo são as mães e as avós. Uma pesquisa é abrangente. Por quê? Porque em inglês, compreensivo, abrangente é uma palavra parecida com compreensivo, então tem os erros de tradução. E aí você corre o risco de escorregar na pesquisa inteira, né? Se você não estiver atento a esse tipo de possibilidade, né, de erros de tradução, e pegar um autor específico, às vezes como uma referência maior, justamente que cometeu esse tipo de erro, você corre o risco de comprometer a pesquisa inteira. De falar de uma pesquisa compreensiva, o tempo todo citando na tua pesquisa compreensiva, né? De repente você descobrir que isso é um grande erro de tradução. Por isso que é bom pegar a primeira fonte, né? Sempre que possível pegar a primeira fonte. E aí não cometer você o erro. Sim, e aí não usar o Google Tradutor, né, gente? Né? Usar alguma coisa, né? Usar o inglês que vocês aprenderam no curso de inglês, ou pedir a alguém. Se for um artigo muito importante, às vezes vale a pena pedir um tradutor oficial, alguém que efetivamente tenha traquejo já em traduzir artigos daquela área, tenha conhecimento da terminologia técnica, para fazer a tradução. Se é um artigo que vai ser o coração da busca de vocês para fazer a pesquisa de vocês, vale a pena fazer uma tradução, né, mais caprichada. Porque esse cuidado com a consulta à fonte é importante. Eu conheço um pesquisador que foi estudar alemão para poder ler Freud no original, porque ele queria fugir das brigas que tem dos diversos tradutores de Freud. Então, ele foi estudar alemão, porque era a única forma dele poder ter certeza de que o que ele estava falando realmente foi o que Freud falou. Você vê que é complicada a coisa, né? Fazer pesquisa parece muito simples, mas não é tão simples assim. Mas espero que tenha servido para elucidar algumas coisas aí. Eu acho que essa questão que a Maria Olívia colocou, da pessoa ir buscar estudar a língua nativa, o primeiro lá que fala, seja a obra que for, pode fazer a grande diferença no número. Por exemplo, em relação à AIDS, que tem trilhões de coisas no mundo afora, mas se você vai na língua X em relação a um tema que você vai pesquisar, desenvolvimento humano, tem trocentas coisas de psicologia do desenvolvimento, mas alguém fazer um estudo da estrutura, etc., estruturação do sujeito, né, vai estudar o alemão para fazer uma leitura realmente freudiana, né, ou vai estudar qualquer questão de abordagem, por exemplo, de família, estudando italiano, para daí ver o que realmente Maurizio Andolfi fala, e por aí vai, né? Tem N autores que são, né, pelo menos na história da psicologia, que é tão novinha no Brasil, né?
a gente está se embasando em autores que não são daqui. A nossa produção brasileira ainda é muito pequena, né? Então é importante ter realmente essa noção de ir atrás. E se não dá para estudar a língua, para daí fazer a leitura, no mínimo os principais artigos, o principal livro lançado, pagar uma tradução realmente confiável. Não me ocorreu isso na hora que eu estava montando os slides, mas naquele slide inicial que eu coloquei lá, a área de abrangência, essa área de abrangência tem que vir muito antes, né? Se a gente pensar em fazer um curso de uma língua para estudar melhor aquele autor, entender melhor e não correr riscos de erros de tradução, né? Quando a gente escolhe essa área de abrangência, um item a mais ali, escolher a área de abrangência, escolher um bom curso de inglês, alemão, francês, seja lá o que for, e partir para uma pesquisa. Aí você tem que começar anos antes mesmo, né? Porque até você ter condição de, né? Não é no The Book is on the Table que você vai dar conta de ler um artigo, né? Você vai ter que ter alguns anos de prática da língua, de leitura de coisas mais simples até coisas mais complexas, para poder dar conta de um texto técnico escrito naquela língua. Então tem que começar, o interesse tem que começar bem cedo. Né? Bom, então quero agradecer a Tereza pela colaboração, né? Já contribui de várias maneiras com o Conselho, acho que essa colaboração para a gente foi muito preciosa, né? Que dá o start aí nas nossas quartas-feiras de setembro. Fica o convite para o pessoal aí, na medida do possível, acompanhar. Se não puderem acompanhar presencialmente, acompanhar online através do site. E se ainda assim não for possível, as nossas gravações vão para o site e ficam disponibilizadas para download e tal, enfim, para vocês poderem assistir. Ok? Agradeço, quem sabe, os tímidos online, que também nos acompanharam, mas não enviaram questões hoje, né? E fica aí o convite e um pedido também. Mandem sugestões para a gente organizar outras quartas-feiras para o próximo ano, porque até novembro, que nós temos as quartas, a gente já tem as temáticas mais ou menos definidas. Mas, quem sabe, algumas coisas que ainda não foram fechadas, a gente possa ainda contemplar esse ano. Se não, todo ano, de março a novembro, das 19 às 21h30, a gente tem quartas-feiras no CRP. Ok? Então, quem está acompanhando online também. E, por favor, mandem também avaliações, questões, não gostei disso, ou quero sugerir isso ou aquilo. Muitas vezes, comentários de colegas a respeito do som, a respeito do posicionamento, tipo de microfone a ser utilizado, fez diferença para o pessoal acompanhar. Maria Olívia já fez várias sugestões. Luiz Bernardina, que deve estar acompanhando online, não mandou questões hoje, ele também sempre ajuda nesse sentido. Então fica aí a dica, né? E várias pessoas, mundo afora, estão acompanhando. Então, mais uma vez agradeço e peço mais um aplauso para a gente encerrar.